Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês nessa nossa caminhada para que a gente possa fazer a segunda semana do volume 2 do PET, do Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. A temática de hoje é uma temática que gera muita discussão. Qual a diferença entre monarquia e república? Na minha época, quando mais novo, a gente falava de qual a diferença entre o charme e o funk. Um anda bonito, o outro elegante. Mas agora a gente quer saber da diferença entre a monarquia e a república. O que é isso e qual o reflexo disso para a nossa história? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, galera, quem não conhece o Projeto Escola Online, está sendo convidado agora a conhecer. O Projeto Escola Online, no qual eu faço parte, eu e vários outros professores, a gente vai oferecer para vocês em várias mídias sociais, como é o caso, por exemplo, do Twitter, como é o caso do Facebook. Você vai encontrar no nosso Instagram, eu vejo muita gente procurando informações, tem lá no nosso Instagram dicas, cronogramas sobre os pets e mais uma série de outras informações. Nós temos aqui no YouTube, onde você encontra as nossas aulas, tanto é que você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, se possível deixa um like. Você tem agora novidade positiva, você tem podcast no nosso Spotify, você vai encontrar também. Claro, galera, tá pronto agora a nossa plataforma. Quem quiser conhecer, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. A gente está lançando agora um projeto muito bacana para você, que é o Projeto Enem, o projeto Eu Não Erro Mais. Vai estar gratuito, disponível com aulas ao vivo, a gente vai estar lançando para vocês. Temos também um projeto redação, então é só coisa boa, é só novidade positiva para você que quer ter um ensino de qualidade. Beleza? Então antes da gente começar a falar sobre a diferença entre a monarquia e a república, vamos fazer o que é de prática, que a gente está acostumado? Bora lá? Roda a vinheta! Beleza, né? Então vamos começar a trabalhar. Então é o seguinte, galera, no material que foi disponibilizado pra gente, tá o seguinte, olha só. Monarquia e república no Brasil. Mudanças e permanência. Só deixa eu fazer para você não ficar confuso, tá? Vou lembrar vocês aqui, ó. Beleza, galera? Semana 2, tá? Mudanças e permanências. Quando refletimos sobre a monarquia, nossa atenção volta-se para a Europa, em especial a Inglaterra. A tradição e os eventos em torno da realeza britânica são motivos de curiosidade em todo o mundo e estimulam especulações nas mais variadas mídias a respeito da vida pública e privada da corte. Todo mundo viu há pouco tempo uma notícia que repercutiu mundialmente, quando então a rainha Elizabeth II ela fica viúva do príncipe Philip, do seu marido, durante muito tempo. Então, tudo que envolve, há pouco tempo nós tivemos a famosa briga envolvendo os irmãos, o príncipe William e o príncipe Harry, quando o príncipe Harry abre mão, muda-se da Inglaterra, vai para o Canadá. Então, tem toda aquela treta da família real, casos de família, meio Márcia Goldschmidt. É interessante notar que o Brasil também apresentou, durante grande parte do século XIX, um regime monárquico, com todo o requinte e a sofisticação existente no velho mundo. Mas, afinal de contas, o que significa monarquia? O que é monarquia? Bom, galera, monarquia é o nome dado ao regime político comandado por um monarca, rei, imperador, príncipe, que exerce de modo hereditário e vitalício, ou seja, o cara pode ficar no poder o tempo que ele quiser ou até vir a ter um pequeno falecimento e quando isso acontece ele tem o direito de passar para um herdeiro direto, sem qualquer consulta ao povo. O local onde o monarca vive e trabalha é chamado corte e os cidadãos de uma monarquia são referidos como súditos. Tal sistema de governo predominou em todas as sociedades humanas até o final do século XIX, momento em que o regime republicano passou a ser preferido pela maioria dos países. Então, quando você fala em monarca, o que vem à sua cabeça? Olha aí, ó, tá para enfeitar, tá aí a ideia da coroa, do rei. Então, galera, a monarquia é um sistema que o Brasil já teve. Beleza? Você vai perceber que o Brasil, quando se torna independente de Portugal,
quando acontece a nossa suposta independência, apesar que já discutimos como que o Brasil fica independente tendo um português no poder, mas olha só, o Brasil opta por um sistema monárquico. E é sobre isso que a gente fala aqui, galera, vejam vocês, tá? O período imperial brasileiro, o período que o Brasil vivenciou a monarquia, está dividido em 3 fases: o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. O destaque do primeiro reinado é aquele momento onde você tem o que, galera? É a renúncia do imperador Dom Pedro I, cujo governo esteve pautado no autoritarismo, tá? Para quem quiser conhecer, esse aqui é o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, tá? Que muita gente considera como herói brasileiro, mas uma série de fatores vão fazer com que o Dom Pedro não aguente a pressão e meta o pé e peça para sair. Beleza, galera? Essa atitude levou ao desgaste de sua relação com a elite política e econômica do Brasil. Por quê? Era um cara que todo mundo via como salvador da pátria, mas é um cara que vai outorgar, ou seja, vai impor uma Constituição, vai fechar a Assembleia, vai tratar com violência os movimentos de oposição, como é o caso da Confederação do Equador no Nordeste, como é a questão da Guerra da Cisplatina no Sul. E o Dom Pedro, então, quando ele realmente começa a ter uma postura autoritária e que começa a desagradar vários setores da sociedade brasileira, da corte brasileira, ele acaba vindo a renunciar. O problema é que quando Dom Pedro I renuncia e o Brasil ele tinha em exercício uma monarquia vitalícia hereditária, pela regra assumiria o seu filho mais velho. Só que o seu filho mais velho, todo mundo sabe, era Pedrinho, Dom Pedro II. E pelo amor de Deus, viu, galera? Ele não podia tomar o poder porque ele era de menor. Aluno meu não vai falar isso. Ele não pôde assumir porque ele era menor de idade. Ele tinha apenas 5 anos. Então vejam, Dom Pedro I, pai, não quer, Dom Pedro II não pode. Por isso, você dá início ao que a gente chama da regência. Os historiadores falam que o período regencial é um dos momentos mais conturbados da política brasileira, porque você não tem diretamente um representante de Portugal no poder. Repito, Dom Pedro I não quer, Dom Pedro II não pode. E aí começa a haver uma disputa. Muitos que já estudaram vão lembrar que a regência começa com 3, a regência trina, depois de uma articulação passa-se a regência una. E é o momento que o Brasil está dividido entre basicamente 2 grupos. Os chamados conservadores, que muitos também vão chamar de regressistas, tá? E que alguns também chamam de Saquarema, e os liberais, também chamados de progressistas, também conhecido por grupo dos Luzias. E que no fundo, galera, uma frase é muito clara, que conservador e liberal eram todos farinha do mesmo saco. E a época que você teve várias revoltas provinciais. Atire a primeira pedra quem nunca ouviu falar sobre farroupilha, balaiada, cabanagem, sabinada. Então isso mostrava que o Brasil estava muito dividido e ainda retratava a situação de miséria e abandono vivenciado por boa parte da população. Galera, o último período que se dá a partir do que? Da posse desse moço aqui, Dom Pedro II. É engraçado que quando você olha para Dom Pedro II, você sempre visualiza em Dom Pedro II uma figura mais velha, mas o galera, ele assumiu o poder com 14 anos. Tudo bem que é o cara que mais tempo fica no poder no Brasil. O cara conseguiu ficar 49 anos à frente do Brasil. Mas é o momento quando ele assume através do golpe da maioridade. É o momento onde o segundo reinado se inicia com o quê? Com uma situação um pouco mais tranquila. Porque quando eu falo do segundo reinado, é bom a gente lembrar, apesar de não estar sendo citado aqui, a consolidação do café. Então o segundo reinado é marcado por importantes eventos no Brasil, como a Guerra do Paraguai, conflito que brasileiros, argentinos e uruguaios se unem com o aval da Inglaterra para massacrar o Paraguai. Durante esse período, o Brasil passou por transformações que levaram ao fim do trabalho escravo e à chegada de milhares de imigrantes. O golpe militar que conduziu à proclamação da República deu fim à monarquia em 15 de novembro de 1889. Repara, galera, quando a gente fala aqui, golpe militar. Por quê? Os historiadores discutem se realmente, galera, a proclamação da República não possa ter sido golpe, porque não tinha motivos legais para depor um governante em exercício. Mas a gente vai discutir isso mais além. Beleza? Então o Brasil vivenciou a sua fase monárquica, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a palavra república que o Brasil hoje vive, o Brasil hoje enquanto forma, nós temos uma república, enquanto sistema nós temos o presidencialismo. Quando a gente fala república, o que vem à cabeça do aluno?
República, lugar onde vivem vários estudantes, onde tem festa todo final de semana, apesar que agora não pode, porque não pode aglomerar. Então, onde tem festa todo final de semana, nessas festas ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo e, principalmente, pai e mãe não podem entrar. Mas a palavra república, ela vem do latim res publica, ou seja, que é algo público, é algo de todos. A ideia principal desse termo se concentra no princípio de que os escolhidos para o controle do Estado seriam responsáveis por atender aos anseios de uma sociedade que enxerga o governante como administrador daquilo que pertence a todos. Então, por exemplo, o presidente em exercício, ele é o quê, galera? Ele é um servidor público. Ele é o chefe da república. Ele é escolhido para atender o interesse de quê? De toda uma sociedade. Então, não é um bem público? Então, o Brasil é um bem de todos. Então, ele deve ser bem cuidado. Beleza? Por isso, cabe ao condutor da república um compromisso com a sociedade de afastar seus interesses particulares do projeto de Estado. Então, ou seja, o que é meu não pode se misturar, o que é privado não pode se misturar com o que é público. Infelizmente, no Brasil nem sempre isso acontece. Mas vamos lá. Exatamente nesse ponto, a República Brasileira não se mostrou sempre fiel ao princípio político proposto por tal conceito. Porque tem muito político aí que mistura o que é pessoal e o que é público. Beleza? Muitos são os exemplos na história de nossa república do uso da máquina do governo para atender os interesses pessoais ou de situações de má gestão dos recursos públicos. Ô, gente, é o cara desviar dinheiro público, às vezes o cara desviar dinheiro da construção de hospital, de compra de remédio. Então, infelizmente, no Brasil isso acaba acontecendo, tá? Através do estudo das primeiras experiências republicanas no Brasil, percebe-se como, muitas vezes, o significado profundo do termo república, ou seja, que é público, foi esquecido por indivíduos e grupos que dominaram a política ao longo do tempo. Vocês vão lembrar durante a República do Café com Leite, que os estados produtores de café faziam de tudo para manter os seus representantes. Lembra do voto de cabresto, do coronelismo, da ideia da política dos governadores, da troca de favores, tá? Não obstante, o regime republicano pode ser considerado um passo importante rumo a uma possível democratização da sociedade. Avanços e retrocessos marcaram o caminho da República Brasileira em direção a uma sociedade mais justa e democrática. Então você, que daqui a pouco está exercendo o seu direito de cidadão e está indo lá votar, seja para prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, lembre-se que você tem compromisso. Por quê? É um bem público. Então as pessoas falam a culpa é do governo, não. A culpa também é daquele que coloca. Então, do mesmo jeito que você tem direito de votar, você também tem o direito de fiscalizar, criticar, cobrar e, se possível, apoiar. Porque, galera, essa é a ideia de um bem público. Perfeito? Então, vamos lá, meu povo, tá? É importante ressaltar que, para os defensores da República, o novo regime viria acompanhado de uma modernização. Porque quando o Brasil, galera, olha só, o argumento que eles usam, que quando o Brasil deixa de ser monarquia, né? Quando o Brasil deixa de ser um império e vai oficialmente proclamar a República, justificava-se a ideia de modernizar as instituições políticas e também da sociedade como um todo. Ocorre que as contradições sociais, modernização versus miséria e exclusão social, presente nesse cenário, resultam em conflitos de várias ordens. Nas cidades e no campo, eclodiram movimentos que denunciavam e exigiam mudanças significativas na estrutura social. O que ele quer dizer? Que mesmo quando o Brasil deixa de ser império, monarquia e se torna república, os problemas são muito evidentes. Quando você se lembra ao estudar a República Velha, da Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, são problemas rurais. A revolta da vacina, a revolta da chibata, são movimentos sociais urbanos. Então, mudou-se de monarquia para república, mas problemas continuam. Repara que nós temos aqui algumas imagens, né? Essa aqui é uma chargezinha que fala da criação do poder moderador. A Constituição é para todos, majestade, quase todos. Estou acima dela. Quando ele cria o poder moderador, o quarto poder. Nós temos uma outra charge aqui do Carlos Eduardo Novaes, que ele vai falar sobre a proclamação da República, divisão dos poderes, o casamento civil,
tá? Não sei se vocês estão percebendo aqui quando ele cita a ideia do casamento civil. O que significa isso? Que não precisamos mais ir à igreja para casar. Então você institui no Brasil o casamento civil. E uma imagem do meu lado aqui do nosso querido Dom Pedro II, tá? Tentando manter uma estrutura que muita gente considerava ultrapassada, porque o Brasil era o único país aqui da América que insistia em manter uma monarquia. Show de bola? Isso aqui é para a gente poder recapitular. Então vamos seguir o barco, galera. Tá? As revoltas do período regencial, como eu falei para vocês, que revoltas são essas, galera? Tá? É o que eu falo. São revoltas que elas tinham, de certa forma, um ideal separatista. Com maior ou menor intensidade, muitas dessas revoltas falavam da possibilidade de separar a região do resto do Brasil. A mais famosa dela, óbvio, é a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Mas você teve a cabanagem no Pará, nós tivemos a balaiada na questão do Maranhão e do Piauí, nós tivemos a sabinada em Salvador, no caso da Bahia. Então são movimentos que mostravam o seguinte: como o governo não faz por nós, quem sabe nós não fazemos o nosso próprio governo. Então, com maior ou menor intensidade, discute-se levantar a bandeira de separar aquela região do resto do Brasil. Então, as revoltas do período regencial não se enquadram em uma moldura única. Algumas eram mais populares, outras eram mais elitistas. Cheguei até a revolta do Malês, que é um movimento de escravos. Elas tinham a ver com as dificuldades de realidade, de vida cotidiana e as incertezas da organização política. Lembra? Eram 3, passa para 1, mas cada uma delas resultou de realidades específicas, provinciais ou locais. Beleza? Apesar de não terem uma moldura única, as revoltas salientadas pelo autor apresentaram em comum a insatisfação com o poder moderador, lembrando que durante a regência, quando nós tivemos o ato adicional de 1834, ou seja, hoje a gente fala muito a gente fala muito no Brasil hoje de emenda constitucional. Na época, o que eles fizeram? Eles implementaram no Brasil uma medida que suspendia o poder moderador. Então, como é que você vai estar insatisfeito com algo que está suspenso? Liderança das camadas populares foi o que todas tiveram? Não. Por exemplo, a cabanagem eu tive movimento popular. A balaiada eu tive movimento popular. Mas a farroupilha foi mais elitista. Então, não é comum a todas elas. Oposição ao centralismo político, você fala, opa, então qual que é a ideia que eles realmente falam aqui? De, poxa, se é um movimento separatista, é um movimento que quer o quê? Descentralizar. Então essa aqui, galera, olha só, essa aqui ela começa a nos atender. Quando eu falo da possibilidade de que eu tenho o seguinte, tá? Busque uma maior autonomia das províncias, buscando a ideia da descentralização. Proposta de abolir a escravidão? Quase nenhuma delas fala disso. Defesa do Estado unitário, pelo contrário, eu estou criticando. Então, nesse caso, por ser uma questão adaptada, às vezes gera dúvida, mas eu vejo aqui, o que elas têm em comum é justamente essa ideia de não concordar com o centralismo e defender o princípio da descentralização política. Show de bola? Então, eu vejo aqui que a letra C é a mais certa, nos atende bem. Beleza? Segue o barco. E a questão número 2, o que ela fala? Leia o texto a seguir. Daí por diante, é a degringolada, ou seja, virou bagunça, acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. Forças surdas começam a minar as bases do trono e, embora a ideia republicana se alastrasse lentamente, é sensível o desprestígio em que vão caindo as instituições monárquicas. O império se mostra incapaz de resolver os problemas nacionais. A começar pela emancipação dos escravizados. O que eu estou falando aqui, galera? 13 de maio de 1888. Estou falando da abolição da escravatura, um dos pilares do Império Brasileiro, de cuja solução dependia o progresso do Brasil. É por isso sua estabilidade estava definitivamente comprometida. O que eu estou falando disso aqui, galera? Eu estou falando da crise do segundo reinado. Tá? Eu estou falando o seguinte, da crise da monarquia brasileira. Esse texto aqui, galera, olha só, do Caio Prado Júnior, ele fala muito disso, de um momento onde o Brasil, que é, como eu já falei para vocês, era o único país a manter uma monarquia, começa a ter esse modelo questionado. Então vamos lá. Identifique as instituições monárquicas, ou seja, que estavam caindo,
mencionadas no texto e explique as razões que culminaram no processo de desgaste político e social durante o fim do século XIX. Então, o que ele está falando aqui, gente? Ele quer que a gente entenda o fim do segundo reinado, ou seja, o fim da monarquia, e, obviamente, eu venho a falar sobre a proclamação da República. Então, quais instituições monárquicas ele está colocando aqui no texto, gente? Basicamente, a ideia do império, que é o poder centralizado. Eles começam a discutir que o Brasil já não tem mais estrutura para um poder todo centralizado. E, principalmente, ele fala da questão que deu muito certo durante a monarquia, foi a ideia da escravidão. E eu percebo que quando ocorre a abolição da escravidão, quando a gente para com não só acabar com a escravidão, mas acabar com o tráfico de escravizados, isso dava muito dinheiro para a monarquia. Então as pessoas questionam se vale a pena ou não manter o quê? Um modelo centralizado, pautado financeiramente em tráfico de escravos e a própria escravidão. Então, isso começa o quê, galera? A degringolar o império. E aí vários fatores, aí como por exemplo, aqui eu achei até meio covarde um pouco o que o Pet fez, porque você tem vários, eu poderia escrever aqui 3 folhas, mas eu vejo que é o seguinte, que a monarquia brasileira ela começa a ficar um pouco balançada a partir do momento que o imperador perde o apoio de vários grupos, como os cafeicultores que queriam poder, como militares que voltam da Guerra do Paraguai dispostos a tomar o poder. Tanto é que se você pegar a nossa frase, que está clara na bandeira brasileira, ordem e progresso, a dica é muito clara, que para um país ter ordem, que para um país alcançar progresso e crescimento, é necessário ter ordem. E necessário, galera, botar ordem, destaca os militares. Outra coisa, a própria briga entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro, quando há um problema chamado questão religiosa. Então são vários, mas o que eu coloquei como sugestão de resposta para vocês? Olha só, quais são as instituições monárquicas que o Caio Prado Júnior fala? Galera, ele fala a escravidão e o tráfico de escravos, que realmente o que estavam com dias contados, e a centralização política típica do Império. Então eu não quero mais um governo centralizado, eu quero uma suposta participação de todos. Beleza? Entre as razões que contribuíram para o fim do nosso sistema monárquico, ou seja, a crise do segundo reinado, eu coloquei, estava a pressão dos cafeicultores, principalmente a galera do Oeste Paulista que tinha grana, mas não tinha tanta participação, porque enquanto Dom Pedro estivesse no poder, ele seria de fato o responsável, além, é claro, da pressão feita por militares que voltaram da Guerra do Paraguai dispostos a ter mais participação política. Também eu não posso deixar de falar da pressão, o seguinte, galera, da pressão abolicionista, porque com o fim do tráfico de escravos e, consequentemente, o fim da escravidão, nós tivemos várias leis. Lembra da lei do que? Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, do sexagenário. E, é claro, a questão religiosa, quando há uma treta, quando há um problema entre o Estado brasileiro, que era um Estado católico, tá? E a igreja, porque a igreja começa a perseguir a maçonaria e dentro do próprio governo brasileiro haviam vários maçons, inclusive Dom Pedro. Beleza? Então essa aqui é uma questão que ficaria um pouco grande. Eu procurei colocar uma sugestão para que você lembre o que você já estudou. Beleza? Então vamos seguir, galera? Vamos seguir o barco? Bora lá, questão de número 3. Gente, questão adaptada aqui do Grupo Pitágoras. Assinala-se, portanto, este período, que se inaugura com a segunda metade do século passado, pelos primeiros passos no sentido de modernização do país. Então, quer dizer, estou aqui falando da proclamação da República, o Brasil abandonando o modelo monárquico e entrando no sistema republicano. A velha estrutura colonial, varridos os obstáculos que se antepunham ao seu progresso, entra numa fase de completa remodelação. Seria, na verdade, num critério estreito, atribuir essa transformação unicamente à abolição do tráfico de escravos. Então não posso falar que só aquilo que muda. Ela estava naturalmente indicada pelas condições objetivas da economia universal, de que o Brasil entrava com a independência a participar. Ensaiado o isolamento colonial, era inevitável, mais dia menos dia, que o Brasil se pusesse de acordo com estas condições. Mas é incontestável que este fato, a abolição do tráfico de 1850, lembra da Lei Eusébio de Queiroz, constitui a vassourada preliminar indispensável de tal surto de progresso. Ela abriu o nosso primeiro período de franca prosperidade comercial. Então ele fala de uma passagem, quando o Brasil supostamente começa a varrer a escravidão, você começa então a derrubar
as instituições que sustentavam a monarquia brasileira. Mais um texto do Caio Prado Júnior, tá? De acordo com Caio Prado Júnior, a abolição do tráfico de escravizados no Brasil está relacionado, então galera, olha lá, letra A, ao processo de modernização da economia e da sociedade brasileira. B, ao enfraquecimento das instituições que sustentavam a monarquia no Brasil. C, a diminuição da produção e exportação do café que sustentava a economia do país. Galera, pelo contrário, porque os imigrantes vêm para dar uma dinâmica diferente. Ao retrocesso político e econômico que o Brasil vivenciou, ele está falando assim, não de retrocesso, mas sim de avanço. Ao início do processo de industrialização da economia brasileira, o que gerou o progresso do país. Bom, poderíamos até falar, só que o seguinte, não é bem o que gera esse progresso. E aí, galera, muito aluno falou assim, Matheus, então eu estou modernizando a economia e a sociedade? Tá? Então o que eu estou colocando, galera? Eu poderia colocar, mas repara que quando eu estou o quê, galera? Quando eu estou batendo pesado no fim do tráfico, no dinheiro do tráfico de escravos, me sobra grana para poder investir em outros setores. Então eu particularmente vi como a mais condizente com o texto a letra B de bem certa. Não é que a A esteja errada, mas dentro do que é proposto aqui, eu vejo a letra B bem mais do que? Bem mais dentro do que a gente viu na própria questão número 2. Porque a partir do momento que eu estou quebrando o tráfico de escravos, estou derrubando a escravidão, eu estou derrubando um dos sustentáculos da monarquia brasileira. Repito, não é que a A esteja errada, mas eu vejo que de acordo com o que o texto pede as alternativas, a letra B, para mim, é bem mais certa, tá? Mas repito, não descarto a ideia da A de se trabalhar como um fator interessante. Show? Mas vamos lá, galera. E a questão de número 4. Outra aqui, lembrando, fazer uma correçãozinha aqui, ó. Semana 2. Não julgava possível a república enquanto vivesse o imperador. E daí a minha surpresa. Se de mim tivesse dependido a sua permanência como chefe da nação, afirmo que não teria sido deposto. A república teve contra si o haver sido feita por um pronunciamento militar, representado pela 5ª parte do exército. A nação foi estranha a esse acontecimento, que aceitou como fato consumado. Galera, olha só. O texto anterior é um trecho de uma carta do Visconde de Pelotas ao Visconde de Ouro Preto, datada de 10 de setembro de 1890, um ano após a proclamação da República. Ela caracteriza a proclamação da República como um pronunciamento de uma parcela do exército, organizada em torno de um grupo de jovens militares positivistas. Então repara, galera, que a proclamação da República não é um consenso, tá? Inclusive Aristides Lobo, um jornalista da época, ele tem uma frase que diz: o povo assiste a tudo bestializado, o povo não tinha noção. Então tem muita gente que fala que a proclamação da República não é um consenso. Veja, não é feita por todos os membros do exército, tá? Então muita gente discute o que eu falei com vocês. Se a proclamação da República ela é de fato uma vontade popular ou ela é um interesse de minorias. Então olha só, explique a frase destacada, destacando uma particularidade do modelo republicano implantado no Brasil em 1889. Então vamos lá. O que eu coloquei para vocês, gente? Olha só, eu falo que, por exemplo, a frase ela vai fazer um questionamento. Que se, por exemplo, eu não tenho motivos legais para depor Dom Pedro II, e mesmo assim eu faço, eu posso estar diante de um golpe. Tá? A gente, quando fala de um impeachment, como aconteceu com o Collor, como aconteceu com a Dilma. Então, nesse caso aqui, se você não tem um argumento legal, se você não tem uma justificativa legal, isso pode soar como golpe. Tá? Por quê? Porque repara que ela é muito mais o interesse de grupos dirigidos, como a gente falou, dos cafeicultores e propriamente o que, galera? E propriamente os militares, tanto é que quem começa a governar o Brasil são militares. Lembra do Deodoro e do Floriano? Então você percebe que é muito mais um ajuste de interesse de grupos do que propriamente uma vantagem nacional. E outra, galera, qual é a particularidade que a gente vai ter aqui? A nossa república é uma república excludente. Por mais que você fale, não, vou colocar todo mundo para votar, depois a gente vai falar disso. A Constituição de 1891, ela implementa no Brasil o sufrágio universal masculino. Todo homem podia votar? Sim, desde que fosse alfabetizado. Então você continua excluindo a mulher. O ex-escravo que com a Lei Áurea ganhou a liberdade, mas não tem nenhum problema de inseri-lo no meio, falamos isso no nosso último módulo, tá? Então aqui, galera, são questões assim mais do que rebuscadas
para que você então reflita sobre se há de fato essa mudança. Por isso que eu falo, tem muita gente que considera a proclamação da República Brasileira como um golpe, não como um processo natural. Beleza? Galera, espero mais uma vez ter me feito entender e como eu já falei, fiquem atentos porque vem aí, galera, um projeto muito bacana, projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Totalmente gratuito e ao vivo para você do terceiro ano que quer buscar ingressar numa instituição de ensino superior. E junto deles você tem também o projeto Redação. Então vai lá, aproveita aí. Bacana. Beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula.